Olá, tudo bem? Meu nome é José Luiz Sbrugnera e eu estou falando em nome do grupo Força Total. Eu estou representando os colegas Henrique Betim, Júlio César Fernandes da Costa e Ricardo Costa Ferreira. O título do nosso trabalho, do projeto integrador, é Trigonometria, História e Aplicações no Contexto Educacional Moderno. O problema proposto é as dificuldades dos alunos para aprender a trigonometria, a geometria. A sequência com a matéria é apresentada e quais os argumentos para motivar os alunos e fixar mais a matéria, pois nós sabemos que é uma matéria muito densa e muito complicada para os alunos. Ah, É importante motivar os alunos da comunidade, né, comunidade externa, e estimular o aprendizado e motivá-los mais, um tema tão difícil como esse. A ligação do problema, assim, com o tema motivador é a elaboração de uma sequência didática de geometria, trigonometria, né, que venha agregar hã, muito valor e seja uma proposta diferente do do que é apresentado normalmente nas escolas e que não desperta muito interesse nos alunos. Então, a gente, fez umas pesquisas, nosso grupo se reuniu muitas vezes. O nosso grupo é formado por 4 pessoas que participam muito, né, o Henrique, o Júlio, o Ricardo e eu, o José Luiz. Nós, nos reunimos frequentemente e fizemos muitas sessões de brainstorming para apresentar uma solução que fosse realmente bem diferente. E para chegar nessa solução, a gente começou a debater sobre as matérias que nós aprendemos nas escolas, nas nossas escolas que nós frequentamos, e isso é muito interessante, porque cada um tem uma vivência, né, do que aconteceu no seu histórico escolar. Muita gente falando que às vezes não aprendeu muito de trigonometria, os professores não ensinavam muito, era uma matéria que dada às pressas, né. E na própria Univesp, nós começamos a debater sobre as matérias que foram ensinadas para a gente. E nós começamos a comentar sobre a história da matemática. E foi muito interessante isso, porque foi uma matéria que despertou muito o nosso interesse. Nós realmente tivemos foi um consenso saber, assim, as motivações. E aí disso surgiu a ideia de propor, sabe, uma solução que agregasse, assim, uma solução que motivasse os alunos mesmo a entender os porquês, né, para contribuir melhor com o entendimento. Isso é um fator motivador, porque não ia alterar o currículo da BNCC, nada, mas pelo menos fazer com que os alunos, tivessem um interesse maior, assim, instigar o aluno a entender por que aqueles historiadores, assim, quando eles falam dos grandes matemáticos, eles falam as dificuldades que eles tinham. E nós, conversando, a gente se pergunta e faz essa pergunta, lança essa pergunta, né. Os grandes matemáticos viveram numa época que tinha poucos recursos, né, e eles conseguiram achar soluções tão, interessantes, né. Com poucos recursos, eles se desdobraram e acabaram tendo, assim, talvez por mais necessidade de descobrir, coisas, que precisavam ser, agregadas na matemática. E hoje em dia a gente tem tanto recurso e a gente acha que poderia ser, assim, ser dessa forma também. As pessoas têm uma motivação a mais e, sabe, ter um um ponto de partida de que, tem coisas, assim, que ainda podem ser descobertas, né. Então, para a implementação da nossa solução, nós
não sabíamos se isso ia ser bem aceito, né, assim, se ia ter uma aceitação legal dos professores e alunos. Então, qual foi a ideia? Nós fizemos uma pesquisa, né, a metodologia que nós utilizamos foi fazer uma pesquisa, elaborar perguntas para os professores, para um grupo de professores e um grupo de alunos, para avaliar a aceitação dessa proposta que nós tínhamos pensado, né. Aí eu até gostaria de ler as perguntas bem rapidamente. Para os alunos, a primeira pergunta é: você tem curiosidade em saber como surgiu a trigonometria? A segunda pergunta é: você gostaria de saber mais sobre os matemáticos que mais influenciaram a matemática moderna? E a terceira pergunta é: você acha que, ao saber das motivações e descobertas da trigonometria, ficaria mais interessante o seu aprendizado sobre a matéria? Né? E aí recebemos umas respostas bem positivas. Os alunos, todos eles responderam, a maioria deles responderam que sim, que gostariam. Para os professores, nós fizemos 3 perguntas também, perguntando assim, numa escala de 0 a 10, onde 0 seria nenhum e 10 seria muito, como você avalia o nível de interesse dos alunos em trigonometria? Essa pergunta é interessante porque os professores também são um pouco desmotivados, né, e quando eles falam da matéria trigonometria, os alunos já ficam assim, eles também acabam perdendo a motivação. A segunda pergunta é: você considera interessante o apoio dos aspectos históricos no ensino da trigonometria como fator de estímulo aos alunos? A maioria respondeu que sim. Considerando o currículo atual, baseado na resposta anterior ser positiva, numa escala de 0 a 100, qual a porcentagem que você considera plausível ser inserida como aspecto histórico no ensino da trigonometria, sem prejudicar os conteúdos já existentes? E, assim, na média deu mais ou menos 25%. Ou seja, eles acreditam que é realmente interessante os aspectos históricos. Então, isso nos motivou a apresentar essa solução. Nós apresentamos o plano de aula com uma sequência de 4 aulas e uma avaliação, inclusive, e foi muito bem aceito. Eles gostaram da nossa solução, apenas não conseguimos aplicar, assim, em campo, né, por conta da pandemia que estamos vivendo. Então, assim, ficamos muito satisfeitos, né, e a gente concluiu que, embora a gente não tenha conseguido aplicar, assim, de maneira na prática, nós acreditamos que, sabe, se a nossa solução for aplicada em sala de aula, será de grande valia para que os alunos se sintam mais motivados, né. Então, gostaria de agradecer a participação dos colegas, eles me nomearam aí para para fazer a apresentação do vídeo, né, e gostaria de agradecer a participação do Júlio, do Henrique e do Ricardo, que foi fundamental para a conclusão de mais esse projeto integrador. Parabéns, pessoal.